E aí, pessoal, tudo bem? Grande prazer recebê-los aqui de volta nesse próximo episódio do Ecoar TV. A gente vai falar hoje sobre educomunicação, mas de um jeito bastante especial. Educomunicação é um assunto bem recorrente aqui no Instituto Ecoar, né? E a gente aborda aqui esse paradigma através de um tema gerador, que é a educomunicação socioambiental. Vou explicar. Falar sobre educomunicação é trabalhar com processos, de comunicação e educação, processos que são essencialmente abertos, democráticos, participativos, realizados de forma coletiva, dando voz a grupos que geralmente não são protagonistas de suas próprias histórias. E quando a gente fala sobre educomunicação socioambiental, quer dizer que essas produções têm enfoque na relação do ser humano e do seu meio. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Instituto Ecoar promove uma série de atividades utilizando esse paradigma da educomunicação. Um exemplo foi o projeto De Olho no Ambiente, realizado em mais de 17 estados do Brasil e que atuou através de gravações de filmes, programas de rádio, apresentações musicais e, em meio a esses processos, promoveu a elaboração de novas percepções sobre o nosso território, sobre o nosso meio ambiente. Mas hoje o tema aqui, de educomunicação, ele é bastante especial. É sobre um projeto chamado Primeiro Festival Cinema de Praia, realizado junto à Escola Estadual Silva Gama, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É um projeto realizado com especialistas aqui do Instituto Ecoar e que promoveu atividades que resultaram em produção de curtas-metragens lá na Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande. A ideia é que os alunos e alunas utilizassem a praia como cenário principal para falar sobre as suas percepções ambientais costeiras. E o resultado dessa experiência a gente vai conhecer por meio do depoimento dos próprios realizadores e realizadoras que vão apresentar os seus filmes e falar um pouquinho sobre as suas experiências na produção desses curtas-metragens. E é com eles que vocês ficam a partir de agora. Um pouco antes da proposta ser passada pra gente, eu conversei com o professor Felipe. Ele falou que ia ter esse festival, que a gente ia ter que produzir uns curtas. E que se passasse assim na praia. E aí me veio assim, eu cheguei em casa, eu escrevi todo o texto. E eu comecei a gravar a partir disso. Então, não tem realmente uma história, é só como eu me sinto em relação à praia. E eu tento mostrar isso com as imagens, com o que eu falo. Essa nostalgia, as memórias, tudo o que eu sinto quando eu vou à praia. E que eu acho que as pessoas, no geral, sentem. Mas muitas vezes não acabam... Não é nem que não dão atenção, é que as pessoas acabam focando tanto no todo da praia que não percebem nos detalhes, não percebem que nossa vida tá ali, sabe? Que a gente vive aquilo todo dia e desde sempre, quem mora aqui no cassino, desde bebê, a vida se passa nesse ambiente. Quadro a quadro eu sigo caminhando, às vezes olhando pro lado com medo de as ondas chegarem até meus pés e me levarem pro mesmo lugar que minha alma está. Lugar de devaneios, algas, almas, veraneio. A ideia ficou meio abstrata no final de tudo, mas basicamente a ideia era que um vírus acabou pegando as cidades, o único local onde as pessoas podiam se proteger era na praia. Eu botei assim uma invenção de que o sal entrava em contato com o vírus e não deixava ele passar, por causa que o sal oxidava o vírus. Depois de anos, o vírus veio e dizimou uma grande parte da população. Ele se espalha pelo ar. Sendo assim, quase nenhum local é seguro. Mas por algum motivo, a praia não é afetada. O Oscar é um homem normal, assim, uma vida muito simples até demais, que é um homem triste. Ele não tem nada de novo na vida dele. E aí ele recebe uma proposta de viajar, e aí ele vai, só que no meio disso aconteceu alguma coisa, que até um momento a gente não sabe o que é, que ele vai parar numa praia sozinho. E nessa praia ele tem que sobreviver a tudo que acontece. O nosso filme, a gente teve diversas ideias até chegar no suspense. A gente já criou alguma coisa de suspense e terror, assim. A praia foi mais um cenário. A gente queria ter colocado mais a praia, tanto que a gente até pensou em fazer o making-of do filme, só que ia ficar muito engraçado. A gente não colocou, queria uma coisa mais séria. Quando o Felipe trouxe essa ideia, a gente achou que seria impossível fazer um filme. Como assim, com a câmera do celular, fazer um filme, né?
A gente teve um pouco de trabalho pra fazer, assim como todas as outras, eu acho. Porque a gente teve que gravar uma cena, a gente não gostou, a gente foi lá e fez de novo. Mas eu me aproximei muito mais das gurias, eu acho que... Nossa, foi bem mais... Foi muito divertido fazer com elas. Eu acho que tudo que a gente faz com os amigos é muito melhor fazer. Foi uma experiência muito boa e foi bem diferente porque eu não tinha contato nem muito com filmes, assim. Eu assistia muito pouca coisa e foi interessante ver que o audiovisual é uma forma de se expressar artisticamente. E foi super tranquilo pra mim, eu me senti muito bem fazendo. Foi o meu primeiro contato com o audiovisual. De filme, eu nunca tinha nem pensado em produzir um filme. Trazer para nós, alunos de escola pública, foi uma proposta muito interessante. Eu gostei do processo, eu gostei mais do processo que a gente teve até chegar ao filme, compartilhando ideias, trazendo novas inspirações, assim, conectados ao ambiente da praia. Foi muito mais interessante para mim do que depois o próprio resultado. Claro, eu gostei, mas foi algo que eu pude me sentir no meu próprio personagem. Foi da hora pra caramba ir lá na praia e ficar andando de bicicleta, procurando local onde tinha menos vento, onde não tinha pessoa passando. As pessoas olhando a gente gravar e ficavam pensando, o que eles estão fazendo? A cena em que a gente encontra a nossa amiga morta foi muito engraçado, porque a gente colocou um saco na cabeça dela e ela tava, tipo, atirada na beira da praia. E aí tinha muita pessoa em volta olhando, tinha um senhor que tava olhando, ele tava rindo muito, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas pra gente foi muito engraçado, porque a gente teve que regravar aquela cena várias vezes, porque a gente olhava pra ele e começava a rir. Eu acho que ele sempre leva a praia como um lugar que a gente vai com a nossa família, um lugar que a gente vai com os amigos, ou algo assim. Acho que depois que a gente passou a olhar para um lado mais artístico pra praia, entre aspas. A gente consegue ver bons pra uma filmagem, um cenário bom pra alguma coisa. Já que os meus pais são fotógrafos, eles gostam muito de ir pra lá e eu sempre notei essa beleza desde sempre da praia. Gravar lá foi algo realmente incrível. A gente ficou procurando locais mais confortáveis para se gravar. A gente deu uma boa explorada na praia. Então, mudou bastante a perspectiva. Eu moro muito perto da praia. Já era uma experiência de pegar as bicicletas, a gente saía de bicicleta e achar um lugar que a gente achasse bom pra gravar. Foi legal, assim, porque a gente conseguiu muita parte das dunas ali. Tipo, as dunas, elas estão sempre ali. Elas são uma parte da composição da praia, mas ninguém nunca dá muita atenção pra elas. A gente começou a andar por esses lugares também. A gente até usou as dunas na parte do filme. A minha experiência individual foi uma coisa que me aproximou bastante da praia. Não só da praia, mas também dos meus colegas, de quem estava trabalhando comigo. Mas foi uma experiência muito, muito única, de contato mesmo com a praia, de proximidade. A gente pôde se sentir mais próximo de um ambiente que já está inserido onde a gente mora. Mas foi uma coisa que nos trouxe, assim, um sentimento de mudança, do que a gente pode mudar, do que a gente pode melhorar na praia. Foi muito bom, eu pude me sentir até mesmo conectado com o meu personagem. Foi algo que me aproximou bastante não só da praia, mas de tudo que envolve ela. Eu acho que eu consegui retratar bem isso, tudo que eu sinto. E não mudou muito minha visão sobre a praia, porque justamente é minha visão sobre a praia. Essa questão dos detalhes, da poesia, da arte, do visual, assim, não a praia como um todo, mas sim os detalhes. E eu acho que fez eu pensar na praia de uma forma ainda mais poética. Quase todo mundo gravou um pouco com a câmera. Algumas gravavam mais que as outras. Todo mundo conseguiu aparecer. Isso foi legal. A gente gostou bastante dos efeitos da edição. Tanto que foi o prêmio que a gente ganhou de melhor edição. A gente conseguiu sempre dividir os papéis muito bem. O final do filme me agradou bastante. Para uma primeira experiência fazendo isso, fazendo um curta na escola, ainda mais com câmera de celular, acho que foi uma coisa muito legal. Não é à toa, a gente ganhou até um prêmio, né? Eu acho que eu tenho um pouco
olhar, mas algo meu mesmo, porque eu desenho, eu gosto de fotografar. Eu tenho um pouco desse olhar de ver os detalhes mesmo, de ver o que eu acho que ficaria bom numa composição. E essa ideia de fazer um filme foi meio inserido por causa que a gente antes fez uma propaganda e a gente gostou muito de fazer aquela propaganda, a gente se empenhou e aí veio essa ideia do filme. E como eu sou apaixonado por filmes, desde que eu gosto de assistir todo tipo de filme, a ideia de fazer um filme tipo, do nosso jeito, da nossa expressão, da maneira que a gente vê, produzir tudo e ainda no final ficar exatamente do jeito que a gente pensou no início, era muito gratificante e eu adorei fazer. Eu pude apresentar algo sobre o ambiente da praia, que nós, moradores do cassino, estamos tão acostumados, né? E eu acho que foi uma proposta muito interessante para todos nós estudantes, porque conecta muito o nosso lado artístico com o nosso lado social, o que nós pensamos da praia, o que nós sentimos. Foi algo muito interessante para mim. No dia da apresentação do festival, quando o meu filme começou a ser mostrado, eu confesso que eu fiquei um pouco tenso, porque o áudio não estava muito bom. Também tenso o que as pessoas achariam do meu filme. Mas ao mesmo tempo eu tava satisfeito, porque a mensagem que eu queria passar foi, de fato, transmitida para todo mundo. Eu acho que durante o filme eu fiquei mais tenso, as pessoas iam entender minimamente o que o filme queria passar, qual é a proposta do filme. Eu tinha em mente que talvez a gente poderia ter melhorado algumas coisas do filme, mas quando eu sentei lá e assisti o filme, eu percebi que ficou meio que perfeito assim pra gente. A gente ficou muito satisfeito com o que a gente estava criando ali, o que a gente criou. A gente ficou ainda mais alegre, mais orgulhoso do nosso projeto, porque a gente conseguiu conquistar alguns prêmios. Isso valeu muito pra gente. Como a gente ganhou o voto popular, eu acho que pelo menos o pessoal conseguiu entender o filme. Isso nos deixou bem felizes. Na hora que começou a passar meu filme, eu sinceramente senti um pouco de vergonha, porque eu não sabia que as pessoas iam achar dele, se iam começar a rir, se iam achar legal, ou o quê. Mas foi bem legal. Foi uma experiência muito legal saber que eu passei um tempo ali fazendo aquele filme, que as pessoas gostaram dele e que foram lá pra assistir. Eu mergulhei muito de algumas partes, de algumas cenas que ficaram muito boas, que eu achei que não ficariam. E eu me envergonhei de outras. Acho que o filme ele me ajudou muito, porque antes da pandemia eu tinha um hobby de tirar foto. Só que eu parei com isso durante a pandemia, porque como eu não podia sair de casa, foi um hobby que eu perdi. Gravando o Naufrágio de Oscar, eu ajudei na filmagem das câmeras e isso acabou trazendo essa minha vontade de tirar foto de novo. Então eu consegui achar aquela minha câmera antiga e eu tô começando a tirar. Então eu acho que é uma coisa que impactou em mim, além de ser um trabalho da escola, é algo que impactou na minha vida pessoal mesmo. Foi muito interessante poder conversar com as pessoas de uma outra maneira, pela arte, pelo audiovisual. Eu acho que foi uma coisa que me trouxe bastante vontade de produzir algo novo de novo. Alguma coisa nova, um novo filme, por exemplo. Agora a gente provavelmente vai criar mais filmes, porque isso nos motivou muito. E esse próximo provavelmente vai ser mais longo do que o Naufrágio de Oscar. A gente vai se empenhar ainda mais, a gente já está começando a produzir. Então, esperando fazer algo melhor ainda. É sempre muito legal ver o resultado desses processos educomunicativos, porque nós aqui do Instituto Ecoar acreditamos muito nesse paradigma da educomunicação. E se você também gostou, do processo, do projeto, quer conhecer mais sobre as histórias, os filmes, quer utilizar esses filmes
como subsídio educativo no seu projeto social, na sua escola, na sua sala de aula, você pode acessar os 19 curtas-metragens lá no canal da Preamar Comunicação Socioambiental. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, também lá nos nossos links, nas redes sociais do Instituto Ecoar. Você vai poder conhecer os filmes, assim como também vai ver o festival acontecendo, né? A gente tem a cobertura lá do festival, o pessoal recebendo os prêmios, dando depoimento, né? Entrevistas sobre os seus filmes, sobre as categorias dos quais foram premiados. E a gente espera que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Nos aguarde para o próximo. Um grande beijo e até mais!